inciso 3 passa a ter a seguinte redação. Inciso 3. Bom, muito bom dia a todos e todas. Nós estamos em sessão híbrida da Assembleia Legislativa. O que significa sessão híbrida? Pelo regimento interno, devido ainda à pandemia, no plenário da Casa Legislativa só pode ficar um deputado por bancada e um assessor por bancada. E os demais parlamentares ficam, então, em trabalho remoto, né? No meu caso, eu estou, como vocês podem ver aqui, assistindo a sessão, né? Pelo meu computador. E o que é que está em discussão no momento? É o projeto de lei que prorroga as alíquotas do ICMS que o governador Eduardo Leite encaminhou para a Assembleia Legislativa, né? Então quero dar um bom dia às pessoas que estão entrando aqui, a Eva, o Júlio César, enfim, várias pessoas entrando aqui. Eu quero explicar o que está acontecendo, que eu acho que é muito importante que as pessoas compreendam o que está acontecendo hoje aqui na Assembleia Legislativa. O governador José Ivo Sartori, lá na gestão dele, mandou um projeto, a Assembleia aprovou, a bancada do PT na época votou contra, aumentando as alíquotas do ICMS, da energia, da telefonia e telecomunicações e dos combustíveis, que era de 25%, passou para 30%. E a alíquota geral, que incide sobre todos os demais produtos, que era de 17%, ele aumentou para 18%. Aí terminou o governo do Sartori. Importante dizer que os governos do PT nunca fizeram esse aumento de tributação, nem o governo Tarso, nem o governo Olívio Dutra. Aí terminou o governo Sartori, antes de terminar o governo Sartori, o Leite pediu para prorrogar por mais 2 anos. E aí a Assembleia Legislativa aprovou a prorrogação por mais 2 anos. Esta lei termina agora dia 31 de dezembro a eficácia dela. Então, a partir de 1º de janeiro, o Estado do Rio Grande do Sul não poderá cobrar mais essas alíquotas de 30% e de 18%, baixaria para 25% e para 17%. Aí o governador Eduardo Leite encaminhou um projeto ao longo desse ano que previa a prorrogação dessas alíquotas, mas previa outras coisas. Aumentava o IPVA para todo mundo, e também começava a cobrar IPVA dos carros com mais de 20 anos de uso, acabava com o Simples Gaúcho, ampliando a tributação sobre a micro e pequena empresa, enfim, fazia várias alterações. Aumentava a tributação sobre a cesta básica de alimentos, sobre a cesta básica de medicamentos, e a nossa bancada tirou uma posição contra. Foi a primeira bancada a se manifestar contrário a isso. Depois, os próprios deputados da base do governo foram vendo que tinha dificuldade para aprovar e também passaram a ser contra, né? Aí o governador retirou aquele projeto e agora, em novembro, encaminhou um novo projeto, né? Prevendo mais uma vez ampliar a tributação sobre micro e pequena empresa. Dessa vez retirou o crescimento da alíquota do IPVA, mas queria cobrar IPVA dos carros velhos que hoje não pagam IPVA. Enfim, fazia várias alterações. A nossa bancada tirou uma posição contra essa proposta mais uma vez. Por quê? Porque, vejam bem, o governador Eduardo Leite, ele fez um conjunto de medidas que atacou principalmente os servidores públicos que menos ganham, professores e brigadianos. O que ele fez? Ele mudou a estrutura de carreiras de tal forma que reduz o valor que o pessoal recebe. Ele mudou a previdência, fazendo com que mesmo aqueles que ganham acima do salário mínimo já tenham que começar a contribuir quem é aposentado. Então a professora aposentada passou a ter um desconto que varia de 7,5% e pode ir até alíquotas mais altas do seu salário. Com essas questões, e mais o Fundo Prev, que havia sido criado no governo Tarso, que é uma poupança futura para pagar aposentadorias dos novos servidores que vão entrando, ele pega esse dinheiro do Fundo Prev. Então, só com essas mexidas no funcionalismo, ele tem aí nos próximos 3 anos em torno de 8 bilhões de reais. Né? Mais as estatais que ele quer vender, que ele já aprovou na Assembleia Legislativa. Então, ele tem receitas para tocar o dia a dia do governo dele, para pagar salários em dia se ele quiser, né? Então a nossa bancada tirou uma posição contrária. Entretanto, devido à pandemia, que tem crescido muito, e devido à incompetência, ao descompromisso do governo federal na aquisição de vacinas, surgiu uma situação nova, né? Vejam bem, o Supremo Tribunal Federal essa semana não, quinta-feira da semana passada, decidiu o seguinte: olha,
os estados e os municípios podem ter planos de vacinação. Por que decidiu isso? Porque ninguém acredita muito naquele plano de vacinação que o governo federal apresentou. Não quero tratar dele aqui, outra hora eu posso tratar. Né? Fruto disso, a nossa bancada ontem, a bancada do PT, nós tomamos a seguinte decisão. Se o governador assumir o compromisso de fazer um plano estadual de vacinação, que agora o Supremo Tribunal Federal diz que estados e municípios podem fazer planos próprios, se o governador fizer um plano estadual de vacinação, nós concordamos em votar a prorrogação das alíquotas por um ano a mais, para o ano de 2021. Estaria aí uma arrecadação em torno de 2.800 bi, em torno de uns 800 milhões é dos municípios, em torno de 2 milhões é do Estado. E o Estado precisaria aí para fazer um plano de vacinação no ano de 2021, em torno de 1 milhão, 1 milhão e meio. Então nós colocamos essa questão. Tivemos reunião hoje de manhã, 7h30 da manhã, com o governador e apresentamos a nossa proposta para ele. O que o governador está fazendo no momento? O líder do governo agora está lendo uma emenda que o governo está fazendo ao próprio projeto que apresentou, dizendo que em 2021 as alíquotas ficam em 30%, em 2022 baixa para 28,5%, em 2023 é 27%. Nós não concordamos que tenha mais 3 anos de ICMS com alíquotas mais elevadas. Porque para comprar vacina, tudo bem, mas aí ele compra as vacinas no ano que vem e faz o plano de vacinação. Porque dependendo do Bolsonaro não dá, né, gente? Então a nossa bancada está apresentando também uma emenda, o líder da nossa bancada, o Mainardi, vai ler a nossa emenda dentro de poucos minutos. E a nossa emenda diz exatamente isso. Fica prorrogado por mais um ano, desde que o governador mande um projeto de lei mudando a lei orçamentária de 2021, pegando esse dinheiro para comprar vacina. Então é isso que está em discussão nesse momento. A nossa bancada vai tentar aprovar esta emenda e tentar derrotar a emenda do governo. Talvez a gente não consiga. Se ele tem os votos suficientes, eles não vão aceitar a nossa emenda e vão passar para 3 anos. Aí nesse caso, nós não temos por que votar contra, porque não há necessidade desses 3 anos. Né? Ele quer aproveitar para conseguir mais tempo ainda. Né? Então, queria deixar claro para vocês essa nossa posição, né? E por que a gente não pode confiar no plano de vacinação do Bolsonaro? Porque, vejam bem, o governo tem memorando e vai comprar as vacinas da Pfizer e a de Oxford. Vejam que no caso da vacina da Pfizer, que é a norte-americana, ela precisa um sistema de refrigeração de menos 70 graus. Né? Menos de 70 graus. Então, o que acontece? Como é que nós vamos fazer a distribuição? Qual é que é a unidade básica de saúde que tem um sistema de refrigeração a menos 70 graus? Então, é de difícil implementação essa vacina. Já a Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan, ela não precisa de tudo isso. Um refrigerador comum pode armazenar a vacina. Então, é mais fácil de tu fazer a logística de distribuição. Então, nós estamos propondo isso, que o governo do estado faça um memorando de intenções com o Butantan, para comprar as vacinas do Butantan, e que aí sim o governo precisaria de um recurso extraordinário, e por isso que a gente aceitaria votar a prorrogação das alíquotas 1 ano só a mais, né, para comprar as vacinas, o que é fundamental para proteger a saúde da nossa população e é fundamental também para a nossa economia, né, porque com a vacina a gente vai caminhando em direção à normalidade. Né? Então, esse é o debate que nós estamos fazendo, ou seja, se for mais 1 ano e para comprar vacina, tudo bem. Se for 3 anos, não. Né? Então, queria deixar clara essa posição. Tem o Giorgio Antonioli que está dizendo aqui, já que a arrecadação com a manutenção do ICMS ficará mais 1 ano, sugiro que a primeira parcela seja acima de uns R$3 para não dificultar a vida de professores principalmente. Não, é que não tem, né, Jorge, como tu definir a tributação conforme a renda. É evidente, tu tem razão numa coisa, o ICMS é um imposto regressivo e indireto. Né? Então ele não é um bom tributo para fazer justiça tributária. Né? Para fazer justiça tributária tinha que tributar mais o patrimônio, as grandes rendas, né? Impostos que incidem sobre o consumo. De fato, quem ganha menos sempre vai pagar mais. Mas vejam bem, nós já estamos pagando. Né? Nós já estamos pagando.
Esta alíquota geral de 17 para 18, inclusive, se tu baixar para 17, lamentavelmente os empresários vão ficar com esse dinheiro, eles não vão reduzir o preço do tributo, o preço do produto. Onde poderá ter redução do preço que o consumidor paga é na energia elétrica e na telefonia, que são preços regulados, ou seja, a agência reguladora que autoriza a tarifa, né? Então ali, se tu diminui a tributação, diminui o que o consumidor paga, né? Ali sim, né? Então nós estamos, eu acho que o que tu coloca é real, né? Mas a nossa lógica aqui é a seguinte: vale a pena um esforço a mais para comprar vacina por um ano? Aí acaba, né? E também, comprando a vacina, a gente vai conseguir proteger melhor a nossa população e a nossa economia vai poder funcionar de forma mais adequada. Agora eu quero dizer o seguinte: quando chegar a vacina, não quer dizer que a gente vai ter que descuidar, nós vamos ter que continuar usando máscara, nós vamos ter que continuar tendo que fazer o maior isolamento social possível, nós vamos ter que continuar fazendo todos os cuidados sanitários, porque até vacinar todo mundo, gente, vai meses, né? O que não dá é nós ficar dependendo do governo Bolsonaro e daquele ministro da Saúde, que é um parlapatão, que não diz coisa com coisa, e que foi apresentado como um especialista em logística. E se ele é o especialista de logística do Exército Brasileiro, pelo amor de Deus, né? Se o Exército Brasileiro entrasse numa guerra, não ia ter bala e nem pólvora, porque esse ministro incompetente está conseguindo a proeza de não distribuir os testes que o governo comprou. Dia 28 de dezembro agora, os testes vencerão, estão depositados e terão que ser jogados fora. Milhões e milhões de reais jogados fora pela incompetência desse ministro, deste governo Bolsonaro. Então nós depender das vacinas do governo Bolsonaro, né? Como ele tem restrições ideológicas, porque ele acha que as vacinas são ideológicas, como ele não acredita em vacina, ele diz que era uma gripezinha, ele minimiza o tempo todo. Se a gente esperar as vacinas do governo federal, nós não vamos vacinar nunca. Ou vamos demorar um tempão para se vacinar. E nós precisamos da vacina urgentemente. Tem estados que já vão começar a vacinar agora no mês de janeiro. E o governo brasileiro até agora, nada, né? Então esta é a nossa posição, viu, pessoal, sobre esse projeto do ICMS. Por mais um ano, tudo bem, comprar vacina. Por mais do que um ano, não há necessidade, né? Então vamos ver, queria deixar clara a nossa posição. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando aqui. Na medida que vai avançando a sessão, e a gente pode aí passar outras informações. É como a Cremi Vitor diz ali, vacina já, né? É isso aí, vacina já, temos que vacinar, gente, né? Um abraço, um bom dia. Deixa eu prestar atenção agora aqui. O líder do governo ainda está lendo deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, invertendo. Ó, aqui é... Deixa eu botar aqui, abrir o meu vídeo. Ó, esse aqui tô ali eu, né? E aqui está o líder do governo, o deputado Frederico Antunes, né, que está lá no plenário fazendo a leitura. O deputado nosso que está no plenário hoje, se eu não me engano, é o Zé Nunes. E todos os demais deputados, como vocês podem ver, estão remotamente, né? No meu caso, remotamente, todo mundo na frente do computador acompanhando a sessão. E daqui a pouco a gente vai votar isso. Então, pessoal, essas são as informações que eu queria passar. Um bom dia, né? Se eu não vejo as pessoas aqui, um bom Natal também, já que estamos muito próximos do Natal. Um abraço.